Amém? Como vocês estão? Estão felizes? Como sempre? Estão empolgados? Vocês estão a fim de queimar comigo? Amém? Sabe, eu só preciso que você disponibilize o seu coração para queimar comigo. Amém? Amém? Pelo amor de Deus, vamos interagir. Amém? Interaja comigo, porque eu tenho certeza que a mensagem de hoje, ela carrega revelações, ela carrega chaves espirituais que podem mudar a sua vida, pode mudar a sua ótica, seu ponto de vista. Amém? Então, quando Deus conectar aí o seu coração, celebre comigo. Amém? Pelo amor de Deus, por favor, faça isso. Queime comigo. Amém? Então, antes de começar, como sempre, repita comigo, mas em uma só voz e bem forte. Amém? Vão repetir comigo? Então diga comigo: Jesus não é triste. Eu também não sou. Jesus é feliz. Então também sou feliz. Jesus não odeia. Então em mim não há ódio. Jesus é amor. Então eu amarei. Jesus não é mentiroso. Então eu também não sou. Jesus é a verdade, então sempre falarei a verdade. Em Jesus não há julgamento, e sim misericórdia, então assim serei. Em Jesus habita toda a plenitude, e como sou um com Ele, recebi toda a plenitude também. Amém? Nós precisamos todas as vezes discernir esse corpo. Amém? A palavra de Deus diz que por não discernir o corpo é que há muitos doentes, fracos e muitos já dormiram. Sabe, irmão, você tem que ter a consciência e a fé que você não está, como eu sempre digo, na igreja. Nós não estamos na igreja, nós não estamos num clube social, mas nós estamos em Cristo. E nós precisamos sempre ter essa consciência, essa realidade nas nossas vidas. Que nós estamos em Cristo, nós somos um com Ele. E a Bíblia diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. E por nós, eu e você, por estarmos nele, também recebemos toda a plenitude. Amém? Então, cara, Jesus, Ele não é doente. Em Jesus não habita enfermidade. Então em você não vai habitar também. Se você entrou aqui com alguma dor de cabeça, Jesus não tem dor de cabeça, então você vai sair daqui sem dor de cabeça. Se você entrou aqui em nome de Jesus com alguma enfermidade na carne, com câncer, com algum tumor, em Jesus não habita câncer e nem tumor, então você também não vai ter câncer e nem tumor. Amém? Talvez até você foi diagnosticado no médico com câncer, com algum tumor, com alguma enfermidade, mas essa não é a verdade que te define, amém? A sua verdade é Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Então vocês estão felizes por causa disso? Com certeza? Aleluia. Sabe, há um mês atrás Deus tem dado um tema para nós seguirmos, que é a essência. Não é verdade? Quem é da igreja aqui sabe. E sabe, nós tira um pouquinho para mim o meu microfone. Nós, igreja, nós, sociedade, nós às vezes perdemos a essência das coisas, né? A característica mais importante das coisas. E sabe, às vezes nós, principalmente nós que somos firmes na igreja, nós acabamos meio que perdendo a essência, não é verdade? Ainda mais você que é líder, você que tem algum ministério na igreja. Às vezes nós estamos igual Marta, preocupada, inquieta com tanta coisa e pouco é necessário. Nós precisamos estar aos pés de Jesus, a essência é aos pés de Jesus. Amém? E o tema hoje também ele vai continuar nessa caminhada que é garden, né? Jardim em inglês, porque a gente é chique, entendeu? Então, o que nós precisamos entender é que no jardim está a nossa essência. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria o homem e a mulher para quê? Para o relacionamento e
para cultivar o jardim. Vamos lá, abre sua Bíblia aqui, em Gênesis 2:15. Se você quiser seguir no telão, segue no telão. E olha só o que a Bíblia diz. Gênesis 2:15. Diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, Deus criou o homem para o relacionamento. A quarta-feira passada nós pregamos aqui sobre relacionamento. Deus nos criou para nos relacionar com Ele e nos relacionar com as pessoas. Amém? Você que é cristão, você que quer ter uma vida com Deus, irmão, escute isso aqui, você não foi feito para viver sozinho. Até Adão, no cenário mais perfeito que tinha naquele jardim, no paraíso, onde não tinha catástrofe alguma, doença alguma, Deus criou uma pessoa para andar com ele. Então, irmão, para de sair da igreja porque você não se dá bem com seus irmãos. Para com isso, porque você foi criado para o relacionamento. Amém? E se o seu irmão pecar com você, se o seu irmão, escute aqui, pecar contra você, te ofender, te chatear, 70 vezes ao dia, perdoe ele as 70 vezes que ele voltar a você. Amém? Porque nisso consiste o reino de Deus. Perdoar assim como nós fomos perdoados. Amém? Então diz aqui que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e cuidar dele. Ou seja, o jardim do Éden significa lugar de delícias, o paraíso, era o lugar perfeito. Nesse momento, feche os seus olhos rapidinho. Sabe, nós decoramos aqui a igreja, sabe, para ativar na nossa imaginação também. Foi Deus que te deu a imaginação, amém? Foi Deus que te deu a criatividade. E quando Deus formou o homem, Ele colocou o homem e a mulher naquele jardim perfeito. E todas as tardes, no pôr do sol, quando a brisa do dia soprava, o Senhor Deus vinha ter comunhão com o homem e com a mulher. Então, eu só quero que você imagine, sei lá, um pôr do sol. Imagine um lugar perfeito, uma linda natureza. E a presença de Deus ao seu lado, a presença de Deus palpável, tangível. E neste lugar não há doenças, neste lugar não há medos, neste lugar não há tristezas. Neste lugar há amor, a paz, a justiça, a vida. E foi exatamente para isso que você nasceu. Você nasceu exatamente para viver essa profunda comunhão com o Pai. Amém? Pode abrir seus olhos, só foi para você dar uma brisada comigo, amém? E diz então: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Ou seja, o que nós precisamos entender é que o nosso Deus é um Deus governamental. Ele é um Deus rei e que reina sobre todas as coisas. E Deus formou o homem, colocou naquele jardim para o relacionamento, para cultivar. Ou seja, o que é cultivar? Cuidar daquele jardim, fazer aquele jardim florescer, fazer aquele jardim expandir e ampliar. Porque o primeiro capítulo de Gênesis diz o quê? As trevas cobriam a face do abismo. Então a função do homem, Deus comissionou o homem para simplesmente: eu te coloco aqui nesse jardim, agora cultive dele e espalhe esse jardim por todo o mundo. Está comigo, sim ou não? E então ele foi comissionado para expandir, cultivar, cuidar daquele jardim. E ele colocou simplesmente: não faça.
E esse não faça representa me obedeça e tenha o meu governo sobre a minha vida. Preste atenção em nome de Jesus. Me obedeça e tenha o meu governo sobre a sua vida. E lá em Romanos, a Bíblia vai falar que aquele que nós escolhemos para obedecer, nós nos tornamos escravos daquele a quem a obedecemos. E todos nós sabemos que o homem desobedeceu a Deus. Amém? Todos sabem disso? Amém? Acho que até quem não é crente sabe, né? O homem desobedeceu a Deus. E ele obedeceu a quem? A serpente, Satanás. E então quando o homem desobedece a Deus e obedece a Satanás, a serpente, ele entrega a autoridade, o governo à serpente. E lá em próprio Romanos, Paulo ele vai falar que Paulo falando, eu fui vendido como escravo ao pecado. E sabe, nós sem Cristo, nós estamos simplesmente vendidos ao pecado como escravos. Nós sem Cristo, você precisa entender isso. Não é que você quer Jesus. Você não precisa querer Jesus, você precisa ter a consciência que você necessita de Jesus. A Bíblia fala que quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, irmão, você sem Cristo, entenda isso. Você está morto, sem vida. Então não me venha com essa ideia de eu não quero me converter agora porque senão eu vou perder a minha juventude. Irmão, você já não tem nada sem Cristo. Sem Cristo você não tem nada, brother. O que você tem? Você tem um emprego, isso não te define. Você tem o quê? Uma profissão, isso não é a sua essência. Você tem o quê? Uma família, também não é a sua essência. A sua essência é o Espírito de Deus dentro de você. A sua essência é o relacionamento com Deus constante, profundo, intenso. Aí tem aquela historinha, né, que certo homem estava preso numa cadeia, aí o anjo apareceu para ele e falou, ó, eu vou te tirar dessa jaula, dessa prisão, mas você precisa me contar quem é você. E o homem falou, meu nome é João, esse é só o seu nome, eu não sei ainda quem é você. Eu sou o quê? Eu sou advogado, meu nome é João, sou advogado. Cara, isso só me diz a sua profissão, mas não me diz mais nada sobre você. Ele até falou o time dele, sou corintiano. Aí o anjo falou, bicho, piorou, pode ficar aí. Tô brincando. Eu não sou nem gosto muito de futebol. Mas aquele homem, ele se retira, vai pensar no seu canto. Ele para e ele pensa, cara, eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. Então, irmão, qual que é a sua identidade? Sua identidade não é a sua profissão, sua identidade não é o seu RG, o seu nome, a sua idade, para que time você torce, isso não importa, eu não quero saber, isso é pouco necessário, mas o que importa é qual é a sua essência. Você nasceu para o relacionamento, amém? Você é filho de Deus, você foi predestinado, você consegue entender isso? Você foi predestinado, antes de Deus formar todas as coisas, antes de Deus formar o mundo, Ele já tinha te predestinado para ser adotado como filho. Então, irmão, o céu não é o seu destino, o céu é a sua origem, é da onde você veio. Deus formou, escute isso, Deus formou Adão da onde? Do pó da terra. Mas em Efésios 1:4 diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação dos mundos. Antes da fundação do mundo, Ele já te gerou no ventre dEle. Então você nasceu do ventre de Deus, você nasceu do Espírito de Deus, você foi formado do pó, mas nasceu de Deus. Amém? E Paulo lá, eu gosto muito de Paulo, eu chapo com Paulo. E ele vai falar que, vamos ler, só rapidinho, vamos lá. 2 Coríntios, eu gosto de fluir, amém? 2 Coríntios 5, versículo 1.
Se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, isso aqui, o pó, se isso for destruído, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso o quê? Enquanto não chega esse grande dia, você precisa ter isso em você todos os dias. Gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, porque estando vestido, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, essa casa aqui, esse corpo humilhado, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas vestidos da nossa habitação celestial. Então você precisa gemer, você precisa desejar, você precisa queimar. Amém? Você precisa ser revestido da sua habitação celestial. Sabe por que às vezes você se sente tão vazio? Sabe por que às vezes você se sente tão frustrado? Sabe por que às vezes você vê que nada acontece na sua vida? Porque você está pensando nas coisas terrenas. Você não foi feito para ver as coisas terrenas. Você não foi feito para ver o natural. Você não foi feito para ver o visível. Consegue entender? Você não foi feito para ver o visível. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele vê o invisível. E a Bíblia diz que Ele cria a existência, aquilo que não existe como se existisse. Você é a imagem e semelhança de Deus. Para de olhar para o visível. Para de se basear a sua vida naquilo que consta no visível. O visível consta que talvez você esteja enfermo, mas o invisível, que é Jesus, diz que você não é enfermo. Tome posse disso, creia nisso. Vamos lá, diz amém, pelo amor de Deus. Diga amém, interaja comigo. Amém, mas vamos voltar. Então o homem pecou e foi destruída aquela comunhão. E olha só, abre a sua Bíblia em Lucas, ou telão, né? Lucas 4, 5. Quando Jesus veio à terra, quem é Jesus? Deus. Quem é Jesus? A palavra. João começa falando o quê? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Olha, escute esse mistério aqui. Você tem que, eu sempre falo aqui, você tem que brisar comigo, se você ficar desatento, você se perde. Então, vamos conectar a nossa fé aqui para a gente seguir para uma viagem. Quando o homem desobedeceu a Deus, ele desobedeceu o quê? A palavra. Amém? Agora, a palavra se fez carne. Quando você crê na palavra, Jesus, você se torna obediente. Os que andam na desobediência é aqueles que não creem na mensagem, Cristo. E nós que cremos na palavra encarnada, na palavra que é Cristo, no verbo, nós nos tornamos obedientes por crer nele. Então você não é obediente, você não se torna obediente porque você é bonitinho, nem porque você é bonzinho, mas você se torna obediente porque você crê na palavra de Deus, você crê na palavra que se fez carne, você crê nisso, amém? E olha só, o diabo o levou a um lugar alto, Jesus. Tentação de Jesus aqui, quando Jesus começou o seu ministério, ele foi levado ao deserto, e ali ele começou a ser tentado 40 dias, 40 noites por Satanás, e uma das tentações é essa: o diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou num relance todos os reinos do mundo. Está comigo, sim ou não? E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, e sobre o seu esplendor, porque me dados e posso dá-los a quem eu quiser. Quando foi dado para Satanás a autoridade? No Éden, na desobediência. Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, fica comigo, pelo amor de Deus, queima comigo aqui.
Romanos capítulo 5. Versículo 15. Entretanto, por causa de um homem, a autoridade foi dada, ok? Mas entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, Adão, muito mais a graça de Deus, isto é a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão causou a morte, mas o segundo Adão, Jesus, Espírito vivificante. Então, da mesma intensidade que você foi morto em Adão, irmão, você precisa estar em Cristo, porque você vai ter vida, e vida eterna. Vamos lá. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, e todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, um pecado trouxe tudo isso para a humanidade. Então, quando alguém te perguntar se Deus existe, por que isso acontece? Se Deus existe, por que existe isso, aquilo? Você fala, brother, não é culpa de Deus, foi o pecado entrando na humanidade. Quando o homem pecou, o que Deus falou para o homem? Maldita é a terra por sua culpa. Agora nascerá abrolhos, espinhos. Mas vamos lá. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Irmão, precisa ter a mentalidade de justiça em nós. A Bíblia diz para nós nos revestirmos da couraça da justiça. E a couraça da justiça não é aquilo que nós fazemos de bom, mas é a certeza daquilo que Jesus fez por nós. Satanás, ele é o quê? Ele é o pai de quem? Ele é o pai da mentira. Então o que ele faz com a gente? Ele só mente, irmão. As setas dele é a mentira. Ele só pode te atacar com a mentira. Só isso que ele pode fazer. Por quê? Porque ele foi derrotado. Não tem mais chance para o diabo. Ele foi derrotado e pronto, e acabou. Porém, ele é o pai da mentira. Porém, ele é o acusador. E quando nós não temos essa mentalidade de que eu em Cristo sou justo, quando eu peco, Satanás vem e fala, cara, você não merece mais, você está fora do jardim, você não é isso, você não merece, você não vai ser. Aí se você não tem o conhecimento, se você não tem a ótica de Deus, verdade, já que eu estou assim mesmo, então tchau. O povo perece por falta de quê? De jejum, de oração, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Eu vou contar mais uma vez. Vocês que já são daqui vão escutar de novo. Existe a história real, verídica, de uma mulher que ela era muito pobre. E ela estava enferma, já avançada de idade, deitada numa cama. E um evangelista soube do caso dela e foi visitar ela, orar por ela. E esse evangelista muito famoso chegou na casa dela e viu a casa dela
caindo aos pedaços, ela na miséria. E aquele evangelista anotou um quadro na parede. E ele pergunta, nossa, o que é isso? Se aproximou para ver, e sabe o que era? Se tratava de uma herança que ela tinha ganhado de um antigo patrão dela. E sabe qual que era o maior problema? Ela não sabia ler, por isso que ela não soube que era uma herança. Então, irmão, a Bíblia diz que você é co-herdeiro com Cristo Jesus, que você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus, irmão, você tem noção disso? Você é herdeiro de todas as coisas, não porque você é bom, não porque você é bonito, mas porque Cristo conquistou isso para você, e é graça, simplesmente graça, graça sobre graça, e você é herdeiro de todas as coisas. O que é todas as coisas? Você é herdeiro de todas as coisas, mas o problema é que nós temos o testamento, nós temos a confirmação de o que nós temos e quem nós somos, mas nós não lemos, nós não nos aprofundamos. Ela está guardada no fundo da gaveta. Por isso que você às vezes perece, por isso que às vezes nós perecemos. Amém? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou, transbordou a graça de Deus, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Não deixe a religião dizer que você não é, não deixe a sua consciência falar que você não merece. Não deixe, irmão, você precisa ter fé em Cristo Jesus, porque quando você tem a revelação de quem Ele é, escute isso, quando você tem a revelação de quem Cristo é, logo em seguida, você tem a revelação de quem você é. Você quer descobrir quem você é? Você quer descobrir qual é o seu ministério? Você quer saber o que vai ser da sua vida? Olha para Cristo, saiba quem Ele é, porque Ele reflete quem você é. Pedro quando estava sentado lá com Jesus, Jesus falou, quem os outros dizem que eu sou? Uns dizem que você é esse e o outro. E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus falou. Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, Pedro, isso não foi te revelado por homem nenhum, mas foi o meu Pai que te revelou. E agora eu, Jesus, estou te dizendo que tu és pedra. Então quando você percebe que Cristo é o Filho do Deus vivo, você percebe quem você é. Então a revelação gera identidade. Revelação, escute isso, revelação gera identidade. Quem eu sei quem Ele é, agora eu sei quem eu sou. E a identidade gera autoridade. Agora, Pedro, tu és pedra e eu te darei as chaves do reino dos céus. Sabe, tem uma chave de autoridade para a sua vida. Mas sabe por que às vezes você não consegue alcançar essa chave? Por falta de maturidade. Sabe onde está a plenitude de Deus? Sabe aonde está a plenitude de Deus para a sua vida? Esperando você crescer. Sabe, existe algo no reino de Deus que é fora do alcance das crianças. Qual pai aqui deixa uma caixa de remédio no alcance das crianças? Existe algo fora do alcance das crianças. Então busque essa maturidade no reino de Deus. Busque essa maturidade, porque Ele vai gerar identidade, Ele vai gerar autoridade sobre a sua vida, Ele vai te dar a chave do reino dos céus. E Ele diz ainda para Pedro, eu te darei a chave e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Aí Pedro já estufou o peito. Jesus, olha só, você não vai precisar passar pela morte. Já achou que poderia ligar as coisas. Mas Jesus tinha falado, te darei, não te dou, te darei as chaves. Está comigo sim ou não? Te darei as chaves. Jesus,
agora como eu posso ligar e desligar as coisas? Seguinte, você não vai precisar passar pela morte. Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas dos céus, mas nas coisas terrenas. O que quer dizer Satanás? É aquele que é contra a vontade de Deus. E às vezes você está querendo ligar alguma coisa aqui na terra para ser ligado no céu, mas é algo que não é da vontade de Deus. Por isso que às vezes nós nos decepcionamos, nos frustramos, temos a cara, porque estamos ligando aqui na terra o que não é para ser ligado nos céus. Você precisa ter a mentalidade celestial para poder ligar as coisas na terra e ser ligado nos céus. Porque Deus sabe que quando você está pedindo um carrinho zero, você não vai usar ele para a obra de Deus. Você vai para a praia todo final de semana. E você vai ficar mais sem tempo ainda. Se você já não lê a Bíblia agora, piorou quando tiver um carro, porque você vai sair. Ele sonda, a palavra de Deus diz que Ele sonda os nossos corações, mente. Então às vezes eu Deus, olha só, se me der um carro, eu vou pegar os irmãos, levar tudo para a igreja. E no fundo é que, nem você sabe, mas o seu interior, você está lá, nossa, mas vou pegar o carro, vou fazer várias tripes. Então, irmão, não vamos tentar gambelar Deus, sabe? Para de querer gambelar Deus. Não, Jesus, eu vou namorar com essa mina aqui, porque ela é mó gata. Ela é mó gata, mas ela não está firme, Jesus, mas você sabe que eu vou evangelizar ela, né? Irmão, não existe namoro evangelístico, primeira coisa. Não existe namoro evangelístico. Amém? Então para de querer ligar essas coisas para Deus sabe, Deus deve dar até risada. É mó gata, e Deus, e você é bobão. Você é bobão, acha que eu vou... Sabe, não vamos ser inconvenientes, né? Mas glória a Deus. Cristo é a nossa vida. Quando o homem pecou lá, e Deus veio, o que Ele falou para o homem? Vamos lá, só ver rapidinho. Se quiser não precisa nem abrir, mas abre aí, Gênesis 3:17. Quando Deus viu que o homem e a mulher tinham pecado, Ele falou para o homem o seguinte: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com o seu sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se dela no campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Irmão, nós precisamos entender que se alguém pecou, alguém precisava ser julgado. Mas sabe qual que é o mais incrível do mistério de Deus? Sabe qual que é o mais incrível? Sabe qual que é o mais incrível da graça de Deus? É que, irmão, alguém precisava ser condenado pelo pecado. Alguém precisava pagar por aquele pecado. E esse alguém devia ser eu. Esse alguém devia ser você. Mas, irmão, em Isaías 43, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Cristo. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Ele foi transpassado para que eu pudesse viver hoje, irmão. Cara, eu vou queimar todos os dias da minha vida. Cara, não tem mais como eu chegar daqui e falar, não, já que é graça, bora pecar. Não tem como, irmão.
Não tem como, a consciência, o amor de Deus nos constrange, de forma de que um morreu, todos morreram. Então eu darei a minha vida, dê a sua vida, se renda ao Senhor, porque sem Ele você está morto, mas com Ele você tem vida plena, vida em abundância. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Sabe, se eu fui vendido como escravo, Jesus pagou um alto preço, um preço maior, e me comprou. Amém? Ele me comprou de uma vez por todas. Eu estava vendido ao pecado, você estava vendido ao pecado, mas Jesus de uma vez por todas pagou o preço pela sua vida. Ele pagou o preço pela sua vida, e o sangue dele nos justifica de uma vez por todas. Você tem que entender isso, de uma vez por todas. Não resta mais sacrifícios. De uma vez por todas Ele me limpou, de uma vez por todas Ele me salvou. E agora, 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas. As coisas passadas que nós falamos de Adão, a maldição que nós herdamos de Adão, agora se transformou em bênção, porque nós herdamos agora as bênçãos que estão em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você nasceu num lar e carrega maldição hereditária. Escute isso aqui. Talvez você nasceu em um lar e você carrega maldição hereditária. Palavras que foram lançadas sobre a sua vida, palavras que você é burro, que você não é. Sabe, talvez elas até existiam na sua vida, mas quando você recebe Jesus na sua vida, quando você nasce de novo, irmão, todas essas bênçãos vão embora, todas essas maldições vão embora, todas essas maldições morrem na antiga criatura, e agora você é nova criatura, e todas as bênçãos que estão em Cristo Jesus agora estão em você. Amém? Então não é mais, você é um burro. Agora, irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você quer saber qual que é o seu ministério? Você quer saber sim ou não? Então vou contar só para quem quer saber, então. O seu ministério é cultivar o jardim. O seu ministério é levar o jardim para todas as esferas da sociedade. Sabe, irmão, ser cristão é mais do que ser um bom cidadão. É sobre ser um cidadão do céu. Então, sabe, não é só sobre ter boas atitudes, boas ações, boas caridades. Você precisa carregar uma natureza celestial. Você precisa carregar uma natureza sobrenatural. Você precisa pegar o jardim que está dentro de você. Você precisa pegar o Espírito que está dentro de você, o Espírito que ressuscitou, Cristo dentre os mortos, levar ele para sua casa, levar ele para sua família, levar eles para o seu emprego e gerar vida aonde não tem vida, gerar luz aonde tem escuridão, gerar luz aonde tem trevas. Nós somos a luz do mundo. Eu estou notando gente aqui com cara de desanimado. Em nome de Jesus, dá um sorriso aí. Desperta tu que dormes. Então, irmão, cultive o jardim. Hoje você está aqui para receber algo. Talvez que você nem veja. Talvez que seja até pequeno, como um grão de mostarda. Mas, irmão, você vai pegar o que você vai receber hoje aqui, e você vai levar para fora.
Você hoje está recebendo um grão de mostarda. Você hoje está recebendo uma pequena quantia de fermento. E a Bíblia diz que um pouco de fermento fermenta toda a massa. E toda a massa fica levedada. Então, irmão, o que você receberá hoje aqui vai ser um pouquinho de fermento. Você vai pegar esse seu fermento, pode levar para sua casa. Sabe a sua empresa? Leva para lá também. Você vai abençoar onde tem maldição. Vai gerar vida onde tem morte. Amém? Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, porque somos embaixadores de Cristo, e como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor de Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Agora só para encerrar, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, eu era pecador, eu nem merecia. Eu na verdade merecia a morte, eu já estava morto na verdade. Mas agora em Cristo, Ele me tornou justiça para o mundo. Agora o mundo olha para mim, eles veem Cristo em mim. Eles veem Cristo em nós. Nós somos a esperança da glória de Deus para o mundo. O mundo anseia, ele espera, ele deseja, ele geme, querendo ver os filhos de Deus sendo levantados na face da terra. Pelo amor de Deus, liga essa TV aqui, vamos assistir. Vocês estão aqui sim ou não? Pelo amor de Deus, celebre comigo. Eu não estou aqui sozinho, queima comigo, por favor. Eu não gosto de queimar sozinho. Queima comigo. Então agora a sua consciência, a sua mentalidade, a sua ótica não é mais, cara, eu não mereço. Meu, tá assim, tá osso as coisas, olha lá meu emprego, tá mó. Agora eu sou justiça. Agora eu sou a paz. Agora eu sou a vida. Agora eu sou a esperança. Agora eu sou a esperança. Aí Deus formou o homem, só para encerrar, formou o homem e falou, enche a terra, multiplique e subjugue sobre toda ela. Tá bom, o homem pecou, tal, tudo aconteceu, falamos de tudo. Agora Deus reconciliou todas as coisas. Deus restaurou o primeiro propósito. E agora quando Ele apareceu ressurreto em meio aos seus discípulos, Ele falou o quê? Agora, a mesma comissão da primeira. A primeira foi o quê? Subjugue, domine, enche a terra. Agora é, ide, faça discípulos. Faça discípulos, agora enche a terra, falem do meu nome, leve o jardim por toda a terra. Vamos lá, por favor, comigo. Leve esse jardim para sua casa, leve esse jardim, pelo amor de Deus. Aleluias, obrigado Jesus. Nós te amamos demais, Jesus. Se você puder, feche os seus olhos. Nós te amamos demais, Jesus. Nós te amamos demais, Jesus. Te amamos. O que nós te pedimos hoje é que o Senhor coloque e nos dê esse fermento, essa pequena semente, esse pequeno grão de mostarda, que é a menor de dentre todas as sementes, mas quando germina e cresce, ela se torna uma grande árvore, onde todos possam ver. Então, Pai, talvez agora pessoas não estejam vendo nada, mas coloque essa semente no coração dessa pessoa. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos reconciliar com Deus. Obrigado por restaurar. E agora todo o domínio está em Tuas mãos. Agora nós reinamos contigo, Jesus. Obrigado. Obrigado porque
porque o Senhor nos instituiu sal, luz da terra. Obrigado porque o Senhor nos fez nação santa, sacerdócio real. E nós queremos ir, envia-nos a nós, Pai, para que nós possamos levar o jardim da intimidade, para que nós possamos levar o jardim da profunda comunhão, da intensa comunhão, para que todos conheçam o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, Deus.